nome do Senhor. No seu silêncio, na sua adoração. Do Senhor. Enquanto nós não enchermos todo o nosso ser, nosso corpo, nossa alma e vivificarmos o nosso espírito, nós não teremos a completude de Deus sobre nossas vidas. Por isso que nós precisamos o tempo todo clamar: poderoso Deus, a minha alma anseia, minha alma tem sede de Ti. O salmista já dizia: como uma corça anseia por água, a minha alma anseia por Ti. Eu tenho desejo de Deus. E você pode continuar cantando: Senhor, a minha alma anseia por Ti. Por Ti. Aleluia. Minha alma anseia por Aleluia. Ti. Minha alma anseia por 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 Ti. Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por Ti. Como a costa suspira pelas águas, eu tenho sede de Ti. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Receba a nossa gratidão, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Te pedimos nessa hora a direção do Teu Santo Espírito, seja na ministração da palavra, sobre nossas vidas, que nós possamos estar com o coração aberto, com o coração desejoso, quebrando todas as resistências do nosso ser, para que a Tua palavra possa fluir sobre nossas vidas, dando direção na nossa caminhada espiritual. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 ou capítulo 2. Versículos 14 e 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. E diz o texto sagrado: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podendo entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Nós, nesta noite, vamos continuar pensando sobre a importância da maturidade espiritual. O homem sem maturidade espiritual, sem discernimento espiritual, ele não entende as coisas do Senhor. E ele pode até já ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pode até amar a sua palavra, pode até saber versículos bíblicos, mas se a pessoa não tiver o discernimento da maturidade espiritual, ele jamais compreenderá as coisas
do Espírito de Deus. E o que o Senhor mais quer da tua igreja é que nós possamos a cada dia está verde não está pronto. E o Senhor quer que a gente a cada dia desenvolva isso. O Senhor quer que a cada dia a gente amadureça. Por quê? Toda a falta de maturidade prejudica o nosso desenvolvimento espiritual. Aí eu posso perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você tem atrapalhado, você tem prejudicado o seu crescimento espiritual com as suas atitudes, com o seu comportamento, com o seu modo de viver? Porque isso é responsabilidade sua, é responsabilidade que o Senhor coloca sobre nossas mãos. Hoje vocês vão me ver bebendo muita água por causa da garganta. Então isso é de responsabilidade nossa. E essa responsabilidade tem que nos levar à reflexão. Eu tenho sido causa de impedimento para o meu crescimento espiritual? Temos que refletir em que nível está hoje o seu crescimento espiritual. Em que nível está? Você está estacionado? Você tem desenvolvido? Como é que você está diante dessa caminhada? E é muito bom a gente fazer essa reflexão, porque só através dela nós vamos despertar para uma realidade de vida. O tempo que nós estamos vivendo requer de nós reflexões contínuas sobre nossas vidas. O mundo nos bombardeia o tempo todo com as suas filosofias, com seus argumentos, com suas bandejas. E nós temos que dar resposta. E a resposta que nós damos para o mundo, uma resposta saudável, uma resposta com segurança, uma resposta estruturada, ela só vem quando nós estamos amadurecidos na fé. Eu me lembro aqui da igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, todos os dons aquela igreja tinha, mas faltava o quê? O dom do amor. Paulo fala que aquela igreja também tinha tudo, mas aquela igreja não podia ouvir muitas coisas dele, como diz aqui no capítulo de número 3, versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Por quê? Porque o Senhor tem muita coisa para lançar sobre nós. O Senhor quer usar as nossas vidas. Você é a estrutura que Deus tem hoje para cumprir o propósito dele sobre essa humanidade caída, através da sua igreja. Mas isso só acontece quando nós nos dispomos a buscar o Senhor com efetividade. Por isso, irmãos, precisamos refletir muito seriamente. A nossa maneira de viver tem ajudado, tem contribuído para o nosso avanço, para o nosso crescimento.
espiritual. Você pode estar convivendo como igreja com 1 ano, 2, 10, 5, não importa. Imaturidade espiritual não tem idade. Eu já vi gente com 1 ano de igreja maduro, mas já vi gente com 20, 30 anos de igreja criança. Mas ser específico é você com Deus. Só que uma realidade muito séria é que você não faz a leitura da percebe a sua imaturidade, as suas reações, o seu comportamento. A gente aprende como sinais de uma vida imatura. É a falta, em primeiro lugar, de discernimento espiritual. Nós somos exortados na palavra de Deus a buscarmos o quê? Discernimento. Entender o que é do bem e o que é do mal, o que é certo, o que é errado, dentro do contexto que nós vivemos. Coração, não é? Quando a gente não tem ouvidos espirituais, quando a gente não pensa espiritualmente sobre as coisas, isso é uma demonstração flagrante de falta de discernimento. E a gente precisa buscar discernimento, porque nós somos bombardeados todos os dias, e a gente não pode ficar se dando ao luxo de viver uma vida espiritual macanejando. Um dia eu estou bem, um dia eu estou ruim, um dia eu estou alto, um dia eu estou baixo, e a vida espiritual não evolui, a vida espiritual não desenvolve. É muito importante a gente parar e pensar no discernimento espiritual, porque é um escudo para as nossas vidas. Outro ponto que eu posso destacar aqui como sinal de imaturidade espiritual é a incapacidade de lidar com as nossas responsabilidades. Você tem responsabilidade na sua vida secular? Tem? Eu tenho. Você trabalha? Não tem que dar conta de cumprir um horário, de cumprir as atividades do que é lançado sob o seu comando, da produtividade de uma meta? Você tem que dar conta. Como eu estou enfrentando isso? Como é que eu estou enfrentando isso? Nós somos exortados, no mínimo. Hoje de manhã, o irmão falou assim: olha, eu nunca vi um tempo tão difícil de rejeição à leitura bíblica, de qualidade intencional. Quando a gente não se depara com essa responsabilidade e vive essa responsabilidade, irmãos, nós estamos no campo da imaturidade. E pode ter certeza, quem conduz a sua vida assim é vulnerável para qualquer ação. Posso dizer também aqui
Por isso que Paulo ele chegou e repreendeu a igreja de Corinto. Abra sua Bíblia em 1 invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo o homem. Isso é um reflexo de como andava né? Qual é a resposta? Como nós seremos lembrados como parte da igreja do Senhor? A gente vê essas expressões mais nocivas nas reações um com o outro, naquela igreja, todos sentimentos carnalizados. E o Senhor, Ele quer que todos nós comecemos a investir na espiritualidade, não é? Vencendo as barreiras, vencendo as nossas dificuldades, vencendo as nossas tentações, vencendo as nossas limitações, porque quando a gente busca no Senhor o investimento espiritual, o Senhor jamais estará com a mão fechada para investir nas nossas vidas. O Senhor investe. O Senhor, Ele vai abrir a sua mão sobre nossas vidas. O Senhor vai nos abençoar. Ontem eu estava ministrando aqui e falando sobre a bênção do Senhor. O Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Mas a bênção do Senhor, ela vai ficar estática sobre nossas vidas. Ela não vai produzir frutificação
se nós não diligenciarmos em torná-la realidade através das nossas ações, através da nossa conduta, do nosso comportamento, do nosso investimento espiritual. A gente precisa pagar um preço para crescer. E muitas vezes a gente deixa o nosso sentimento de alma, nosso sentimento humano, nosso sentimento de carne se sobrepor à grandeza de uma vida espiritual. E não é fácil, irmãos, isso é luta. Isso é uma luta constante que a gente deve ter. Mas chega um determinado momento que a maturidade vai nos dar força, vai nos dar estrutura para vencermos toda carnalidade existente na nossa alma. Nós vamos conquistar isso, porque a imaturidade não é nada bom para a nossa carne, para a nossa vida espiritual. Eu posso aprender aqui dentro desse texto de Coríntios, nos versículos 4 e 5, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois vós carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo são ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, o que a gente aprende na nossa vida, que a falta de maturidade gera sempre um partidarismo. Você, como igreja do Senhor, você que ainda não faz parte da igreja do Senhor, mas isso acontece na sua vida também, a gente toma muito partido por coisas, por pessoas, por situações, e ficamos defendendo causas, defendendo ideologias, defendendo sentimentos, quando nós somos chamados, em primeiro lugar, para defender o Evangelho, somos chamados para vivermos esse Evangelho, para praticarmos esse Evangelho. E quando a gente não vive isso, a gente fica vulnerável aos partidarismos, e é muito fácil você ser tendencioso a pessoas, ser tendencioso a situações, principalmente se você for levar alguma vantagem. Eu tenho muito cuidado com tapinha nos ombros. Eu tenho muito cuidado quando uma pessoa chega para mim, ou vejo fazendo com qualquer outra pessoa, e diz, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu olho assim, e não que nós não sejamos, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que para ser um homem, uma mulher de Deus, tem que ser que nem aquele que morreu e um corpo caiu numa cova onde ele estava, e aquele corpo tocou e a pessoa reviveu. Salvo engano, foi Eliseu. Isso que é homem de Deus. Andou Enoque com Deus e não mais se viu, porque o Senhor o chamou para si. Isso que é homem de Deus, andar plenamente na presença de Deus. Mas a gente toma partidarismo. Não podemos fazer isso. A gente, dentro desse conceito de imaturidade, a gente é muito levado pelas influências, não é? Pela nossa percepção, pela falta de discernimento, a gente é influenciado. Como igreja do Senhor, nós somos chamados a influenciar onde nós estivermos, e não sermos influenciados. Se eu for ser influenciado por alguma coisa, que eu seja influenciado por pessoas que dão grande testemunho do Evangelho, por comportamentos que vêm agregar valor na minha vida, não é? Precisamos pensar nisso no cunho da maturidade espiritual. A igreja do Senhor precisa de pessoas maduras. A imaturidade, infelizmente, leva as pessoas a não conseguirem vislumbrar os grandes favores de Deus sobre sua vida. E quando eu falo favores aqui, eu falo de graça. Graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor dá. Quanta coisa o Senhor tem te abençoado,
quantas coisas o Senhor tem te sustentado, quantas coisas o Senhor tem provido na sua vida, o socorro bem presente na hora da angústia. Eu vejo resposta na vida de pessoas quase todos os dias, que começam o dia com desespero e terminam o dia debaixo da graça do Senhor, sendo abençoada. Vejo isso todo dia. Pastor, ora, pastor, faz isso. E vocês também são instados a orar por pessoas e ver a graça de Deus se manifestando, mas a imaturidade, a falta de perseverança, a falta de propósito na vida. A gente é tão bom para fazer determinadas coisas, a gente investe tanto, não é? Para ter um resultado e ter uma satisfação, mas quando chega nesse campo aqui, a gente parece que tem uma trava. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Como nós vamos compreender essas coisas do Espírito de Deus? Quando nós buscarmos crescer, nos alimentarmos com as coisas de Deus, priorizar as coisas de Deus sobre nossa vida. O Senhor está falando para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, para que você não seja objeto de empecilho do seu crescimento espiritual. Que sua carnalidade não seja empecilho do seu desenvolvimento espiritual, e a responsabilidade é sua. O Senhor quer abençoar tanto que você tenha a percepção da graça, você tem uma família, bênção de Deus, e muitas vezes a gente não está satisfeito com a nossa família. A gente está com saúde, a gente não está satisfeito, está estragando a nossa saúde. A gente tem um trabalho, a nossa atividade, o trabalho não presta, o chefe não presta. A gente tem uma igreja, a igreja é isso, a igreja é aquilo. E a gente passa uma vida de reclamação, reclamação. E a imaturidade inibe em nós vermos a graça de Deus. Isso é muito sério. Se você soubesse o quanto você é abençoado na sua vida, se você soubesse e percebesse isso, o quanto você é abençoado na sua vida, o quanto Deus tem te abençoado, meu irmão, minha irmã, você giraria a chave e buscaria entender, buscar mais entender do Senhor, se dedicar mais a buscar essa realidade espiritual, de crescimento, de amadurecimento, de frutificação no Senhor. Mas nós encontramos uma placa no meio do caminho para que a gente tome decisão, né? Vou optar em seguir a maturidade ou vou caminhar debaixo dos meus sentimentos almáticos? Isso é uma decisão que a gente precisa enfrentar. Porque as pessoas hoje, o mundo hoje, só tem a igreja do Senhor, só tem você para influenciá-lo e para fazer a diferença. E a responsabilidade é muito grande, ou melhor, grande por demais. E a gente não está aqui para fazer escolhas de que eu quero Paulo, eu quero Apolo, eu sou de A, eu sou de B, eu penso isso. Politicamente, a postura do cristão deveria ser unicamente, meu partido político é JC, Jesus Cristo. Eu faço o que Jesus Cristo manda na sua palavra. É isso daí. A nossa postura é essa. A maturidade espiritual nos leva a entender que a gente pode entrar quem quer que seja nesse mundo aqui, do bom ou do mal político. O destino deste mundo já é declarado na Bíblia Sagrada, que nós vamos passar por tempo de tribulação, nós vamos passar por dores, nós iremos enfrentar perseguições, e a gente fica buscando se contentar pela imaturidade com migalhas, tendo a grande riqueza do Senhor em nossas mãos, que é o seu Evangelho. Aprender a viver com alegria o Evangelho, com contentamento o Evangelho,
né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, já dizia o apóstolo Paulo. Completo, satisfeito, sem maturidade. Eu estou com problema de enfermidade, mas meu Deus está no controle. Eu estou passando minhas demandas de lutas, mas o Senhor proverá. Eu estou passando perseguição, o Senhor é meu escudo. Eu não estou falando frase de efeito aqui, não. Eu estou falando do momento que você gera essa confiança espiritual na sua vida. Quando você vive isso com maturidade. O texto sagrado fala aí na carta de Paulo, e quando eu era menino, eu vivia como menino, eu pensava como menino, eu andava como menino, minha vida era como menino, mas agora que eu sou homem, ou seja, agora que eu sou maduro, eu penso de forma madura. As pessoas ao nosso redor desejam que a gente viva de forma madura, em todo o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de se manifestar, no nosso comportamento pleno, nas nossas ações plenas, nas nossas transações plenas, maturidade espiritual. Os jovens nos seus colégios, nas suas faculdades, maturidade espiritual. Certa vez eu ouvi de um pregador de jovem, e ele pregando assim, olha, se te chamar de quadrado, meu irmão, diga assim, eu sou quadrado. Mas você é quadrado, eu sou quadrado. E ele disse por quê? Porque o redondo vai para tudo que é lado. E o quadrado está ali firme. Ele não se move por ventos. Ele está estruturado ali. Os jovens precisam de maturidade espiritual para que não sejam consumidos por este mundo. Mas o que eu entendo neste texto aqui é que para que a gente alcance verdadeiramente uma maturidade espiritual, a gente tem que se colocar, sabe do quê? Na condição de verdadeiro servo do Senhor. Pessoas que realmente se entregam ao entendimento do que é ser um servo do Senhor. E eu não estou falando aqui simplesmente de um servo que dá resposta ao resultado através da produtividade de servir, fazer alguma coisa para o reino, não. Eu falo do servo, no sentido do servo dependente do Senhor. Daquele que a sua vida é de dependência ao Senhor. É o idolo, é o escravo do Senhor. O Senhor conduz a sua vida e você vive na dependência plena dEle. Você obedece o chamado. E quando a gente entende isso, a gente vive na condição de servo como igreja do Senhor, em plena comunhão. Igreja, você, para ter maturidade espiritual, você não pode viver um evangelho de isolamento. Não. A imaturidade espiritual nos leva ao isolamento, ao querer caminhar sozinho. Na igreja do Senhor hoje, que eu não posso chamar igreja do Senhor hoje, eu posso falar de um movimento que existe no mundo evangélico, que se chama os desigrejados, pessoas que resolveram caminhar sozinho, dizendo que tem fé, que conhece a palavra de Deus, que ora, e do jeito que está levando a sua vida espiritual está muito bom. Isso se chama desigrejado. Desigrejado não faz parte do corpo de Cristo. E a gente precisa entender isso. A gente precisa de envolvimento, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar comprometido como servos em viver essa comunhão. Atos 2:42 diz que aquela igreja vivia em comunhão em tudo, no partir do pão, em suas ações, vivia de casa em casa, havia relacionamento. E o resultado, caía na graça do povo e muitos se convertiam. Isso é maturidade. O nosso jeito de viver o evangelho, o nosso comportamento. Tem muita gente trancada na sua redomazinha, que não se relaciona com a sua própria igreja, com o seu próprio corpo, com o corpo que não se relaciona. Aí a pergunta vem para nós, se é um problema meu ou é um problema da igreja do Senhor? Precisamos refletir sobre isso.
A beleza de viver a igreja do Senhor, meus irmãos, é tremendo. Você viver igreja, você ser igreja, você frutificar como igreja do Senhor, permanecer na videira que é Cristo Jesus e frutificar no bem falar, no bem receber, no bem ouvir, no bem abraçar, no bem cuidar, no bem ter atenção com as pessoas, ter empatia com o sofrimento, com as dores dos outros. Isso é servir a Deus. Um abraço. Você está servindo a Deus. Mas a imaturidade nos faz se isolar na nossa realidade pessoal e como se fosse desnecessário ou pouca importância a nossa pessoa. Tem um louvor que canta, se eu soubesse cantar, eu ia cantar aqui, mas infelizmente eu não sei, né? Quando ele fala assim, agora que eu cresci, agora que eu virei homem, agora que eu cresci, eu esqueci das coisas de Deus, né? E é isso, quando a gente ganha um certo nível de maturidade, a gente abre mão da dependência para viver segundo os nossos valores, os nossos entendimentos espiritual. Davi, antes de morrer, ele chamou Salomão, está lá em Reis, e ele deu alguns conselhos a Salomão. Ele falou assim, Salomão, se afaste dos caminhos do Senhor, tenha sabedoria, Salomão, busca sabedoria, mas acima de tudo, Salomão, seja homem. E eu não falo homem, e Davi não quis falar homem no sentido apenas do sexo masculino, vigoroso, lutador, conquistador, não. Seja homem nas suas ações, nas suas atitudes, porque Davi, ele ali estava vivendo no tempo áureo da sua integridade. Ele estava ali já um homem totalmente transformado. Era um homem que alcançou a maturidade. É por isso que se chama Davi um homem segundo o coração de Deus. Por que um homem segundo o coração de Deus? Porque ele vivia na integridade espiritual, era servo mesmo, como outros exemplos da Bíblia Sagrada, de pessoas que assim viveram. Então, seja homem, Davi, seja mulher, você que é mulher, vista-se das vestes espirituais transformadoras e viva o meu evangelho, testemunhe. E é isso que o Senhor diz dentro desse contexto de servo. Porque se a gente não fizer isso, a imaturidade nos cega. A imaturidade nos cega. Salvo engano. Diz 1 Coríntios 4:4. Salvo engano. Se não for, me perdoe. Mas diz o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Os meninos podem pesquisar aí na mídia para botar mais certo. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? São aqueles que conhecem a palavra e não vivem a palavra, porque quem já está no mundo já é cego por natureza. Já é cego por natureza. E a gente deixa dentro da imaturidade de perceber as realidades de uma vida espiritual. O Senhor nos chama assim de uma forma tão carinhosa. O Senhor nos chama de uma forma de um pai, com o cuidado com o filho, de que a gente seja zeloso com essa riqueza espiritual que se chama maturidade. Porque ele sabe que a maturidade espiritual só vai agregar valor para a nossa vida espiritual e retirar toda a ausência ou toda a presença da falta de comunhão que a gente precisa investir na nossa vida espiritual. Por isso que a gente precisa aprender a ser servo do Senhor. Aprender a servir como servo do Senhor. Nós temos ali aquela passagem no Evangelho onde Jesus, ele vai
e começa, na última ceia, a realizar o lava-pés dos seus discípulos. E ali ele lavou os pés de todos, sem distinção, até do traidor Judas. O Senhor Jesus lavou. E ele fez isso para quê? Por quê? Para demonstrar que o evangelho é pautado no servir. O cristão que ele vive um evangelho sem a sintonia de viver como um servo de Deus, no sentido espiritual que quer se falar aqui nesta hora, a gente está fugindo de uma realidade. A gente muitas vezes não quer a obrigação, não quer o compromisso, não quer fazer o investimento do servir no reino de Deus, porque a gente está priorizando as nossas necessidades pessoais. E isso daí é uma determinação clara de valorizar a nossa imaturidade. Precisamos, irmãos, dentro dessas palavras aqui que foram ditas, ver com carinho, porque Deus quer que a gente supere isso. E a gente só supera isso, como eu disse aqui no início, quando nós somos instados, após uma avaliação pessoal, dizer assim, não, eu vou mudar. E a gente só muda isso quando a gente começa a desenvolver uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de humildade diante do altar do Senhor, uma vida de arrependimento daquilo que tem me levado a caminhar e me afastar do altar do Senhor. Então o Senhor busca levar em nós que a gente jamais, nesse processo de restauração, jamais desanimar, porque é uma luta, é uma guerra espiritual. Você caminhar em busca da maturidade espiritual é uma guerra espiritual sobre-humana. E se você não estiver bem revestido de oração, se você não estiver vivendo em comunhão, se você não estiver vivendo sustentado pela palavra, eu quero dizer que o negócio é tão sério que a gente caminha espiritualmente no alto engano, pensando que está fazendo tudo certo. Caminha dentro da religiosidade, pensando que está fazendo certo com a nossa vida. Eu já fiz várias reflexões, irmãos, no meu silêncio, pensando, e que o Senhor já definiu no meu coração. E a tua palavra diz que quando o anticristo chegar, ele enganará muitos, inclusive muitos da igreja do Senhor. Por quê? Por falta do discernimento, por falta da maturidade, por falta de entendimento. Isso foi no passado, quando Cristo chegou aqui, e ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles que o recebeu, passou a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Só que naquela época ele veio como Salvador. E agora ele vem como juiz. E o anticristo vem como destruidor. E a gente pensa, olha, muitos serão enganados, irmãos. E muitos serão enganados por falta de maturidade espiritual, por alimentar o auto-engano na sua vida, por não deixar que o Espírito Santo do Senhor ganhe proeminência na sua vida diária. Não busca viver cheio do Espírito Santo, desenvolver o Espírito Santo, a sua vida espiritual, a graça do Espírito Santo de Deus caminhando conosco, nos guiando, nos sustentando, nos mostrando o caminho. A gente precisa, por isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo para habitar em nós, porque, ora, um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, e o homem natural só compreende as coisas do Espírito de Deus através do teu Santo Espírito habitando em nós. A nossa vida tem sido uma vida que alegra o Espírito Santo de Deus. A nossa caminhada
tem frutificado no sentido de trazer regozijo para o Espírito Santo de Deus, ou a gente tem deixado que o nosso modo de viver, a nosso desenvolvimento, assim, faça mais as coisas carnais florescerem. A gente precisa caminhar no Espírito, cercar-se de crentes maduros, pessoas que desenvolvem essa santidade, né? De forma que dá resposta às suas ações, às suas atitudes, aos seus desafios, com base na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse aí para a gente finalizar a nossa reflexão desta noite, que fala lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quando diz, o Ministério de Louvor pode se arrumar aqui, por favor, quando ele diz, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade não é simplesmente você pegar a Bíblia e saber onde é que estão os versículos, enfim, que isso daí já é muito essencial e muita gente está fraca nisso. Mas manejar bem a palavra da verdade é viver essa palavra no seu testemunho de vida diária. Ser um varão, uma varoa aprovado, uma varoa que lindo de se ver, com o seu comportamento contagiante, onde você passa, você faz a diferença, onde você passa é objeto de transformação, de alegria, de gratidão. As pessoas querem ver isso em você, no seu sorriso, no seu jeito de olhar, manejando bem a palavra da verdade, mas que não tem do que se envergonhar. Quero que você tenha certeza disso. Tudo que nos leva no Evangelho do Senhor ao envergonhamento, ele passa pelo campo da carnalidade espiritual. Não passa pelo espiritual, passa pela carnalidade. O que a gente se envergonha, o que traz constrangimento para a gente, é tudo no campo da carnalidade. Por isso, receba o que o Senhor falou através de Paulo para Timóteo, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é viver os ensinamentos de Cristo, é se deleitar nos ensinamentos de Cristo, é aplicar sobre sua vida os ensinamentos de Cristo e que através da sua vida você possa ser sal e luz na vida de outras pessoas. Amém? Se coloca de pé nesse lugar, amém? De ti, mas de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim.
de ti. Mas sei que tem mais de ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Erga sua voz e cante que ele cresça. Que ele cresça, eu diminua, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja, Senhor, com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que ele cresça, que apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Alguém disse que culto bom é quando a gente sai emocionado, quando a gente sai alegre, quando a gente sai abençoado. Culto bom é quando a gente está de coração aberto, recebe a boa palavra do Senhor e nos leva a pensar, nos leva a refletir sobre a nossa vida. Preparando essa mensagem, eu reflito em várias áreas da minha vida. Você assim deve fazê-lo, porque senão vai ser mais uma palavra que você ouviu e essa palavra ela não encontrou espaço de mudança em seu coração. Culto bom é quando a gente ouve a palavra de Deus e fala assim: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu ouvi. Sim, Senhor, eu entendi. Sim, Senhor, eu vou agora me esforçar no Espírito para mudar. Culto bom é quando a gente sai com o propósito de dignificar o Senhor com as nossas vidas. Você que é um cristão, pode assim proceder. Ore, busque, invista na sua vida espiritual e você colherá frutos maravilhosos na sua vida. Porque o Senhor aposta na nossa maturidade. O Senhor quer que a gente seja maduro. Mas talvez você está aqui nesta noite, você que nos acompanha virtualmente, entendeu a palavra, mas ainda não lançou-se sobre o Senhor,
ainda não se entregou sobre o Senhor, ainda não se declarou com o Senhor para sair da sua tempo de carnalidade, para viver no espiritual do Senhor. E a gente só vive o espiritual do Senhor quando a gente se entrega. Eu passei um tempo da minha vida com resistência para entregar-me ao Senhor. E um dia eu não tive mais como resistir. Porque o chamado do Espírito Santo, ele é irresistível, amém? O chamado do Espírito Santo, ele nos incomoda. O chamado do Espírito Santo, ele ferve nossos corações. Ele está chamando e muitas vezes a gente tem resistência, mas ele está chamando. E eu quero dizer uma coisa para você, com toda a sua carnalidade, com toda a sua dureza, com toda a sua vontade de viver o mundo, com todas as suas razões, o Espírito Santo nunca vai desistir de você. O Espírito Santo nunca vai desistir de você. Ele vai sempre te continuar chamando, porque Ele te ama, Deus te ama. E Deus quer coisa melhor para a sua vida. Quer que você se entregue a uma nova realidade, quer que você se entregue um novo tempo na sua vida. Mas para isso você precisa nascer de novo. E o preço que há que desenvolver através das nossas vidas é um só. Levantar a mão e dizer assim: ao Senhor, eu me rendo. Levantar a mão quer dizer eu me rendo. Eu quero saber se nós temos aqui nesta noite alguém que entendeu a palavra do Senhor. No seu coração está dizendo: eu me rendo. Eu me rendo porque eu quero viver um novo tempo. Temos alguém aqui nesta noite que ouviu, que entendeu a palavra do Senhor e que está se declarando assim: Senhor, agora eu me rendo. Faz assim com a sua mão para que eu possa ver. Faça o favor, venha cá. Venha cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, esse casal lindo, maravilhoso. Que Deus abençoe. Chamar alguém da intercessão, pastor Gabriel, meu irmão. Glória a Deus. O Senhor ainda está continuando a falar. O Senhor está perguntando aqui: quem é que está precisando se render a Ele? Todo dia eu preciso, meu irmão, me render diante do Senhor. Amém. Deus abençoe. Vem cá, Vanderlei, sobe aqui. O Senhor está perguntando, está te incomodando, está falando ao seu coração. Você que já conhece a palavra do Senhor, que está afastado, é hora de levantar a mão com maturidade e dizer assim: eu me rendo. Se você pensa que sua vida espiritual está bem dentro dos seus valores, e o Senhor quer que você se ajuste com Ele, que você dê o primeiro passo, e Ele está falando assim: olha, você precisa se render. Você quer continuar do jeito que está, ou quer viver um novo tempo com o Senhor? É simples. É só você dizer assim: ó Senhor, estou aqui, eis-me aqui, direciona a minha vida. O Senhor quer agir na sua vida, Ele quer agir no seu espiritual, Ele quer que você transforme, mas que você precisa dar esse passo de fé. Porque eu insisto aqui, porque nós sabemos que o homem natural não entende as coisas de Deus, mas o homem que busca conhecer as coisas de Deus, ele se rende, para que o Espírito Santo do Senhor trabalhe na sua vida. Tem mais alguém aqui nesta noite? Se o Espírito Santo está falando, dê um pulo, levante a sua mão e você: eu me rendo. Alguém mais para se render aqui? Tem uma criança ali com a mão se rendendo ao Senhor? Aleluia. 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 Se eu pudesse, eu ficaria a noite toda aqui clamando ao Senhor, para que você entendesse que você precisa se render ao Senhor. Você precisa se render ao Senhor. Avalie a sua vida. Avalie a sua vida. Senhor, eu me rendo. Eu vou pedir para o Ministério do Louvor continuar cantando. E você vai fazer a sua oração silenciosa onde você está. E se você sentiu a convicção do chamado do Senhor no seu coração, para se render diante do altar dele, se renda nessa noite em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, Em nome de Jesus. até morrer eu a vou proclamar. Proclame, irmão. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que ele cresça, e eu diminua, ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém que vai se render ao Senhor nesta noite? Tem mais alguém? Tem mais alguém que vai se render ao Senhor nesta noite? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer reorganizar a sua vida com o Pai? Temos mais alguém aqui nesta noite? Eu queria convidar aqui as pessoas, que estão passando por um tempo de enfermidade na sua vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar também por sua vida. Eu creio que a oração cura, o poder de Deus cura. Eu queria convidar você para vir aqui à frente. Vamos orar. Receba essas pessoas que estão enfermas aqui na frente. Você que está com alguma enfermidade emocional, física, receba essas pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está com crise na sua casa, com sua família, eu queria convidar você aqui à frente para que a gente ore. Você que está passando por um tempo de dificuldade, sem emprego, na luta, vem aqui à frente para que a gente possa orar para a sua vida. A gente não pode perder a oportunidade de estarmos clamando ao Senhor. Em nome de Jesus. 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 Pai, nós apresentamos ao Senhor nossos irmãos, novos irmãos em Cristo, Senhor. Que nesta noite, ó Deus, se renderam ao Senhor, meu Deus. O Senhor conhece o coração deles, conhece os propósitos, conhece, ó Deus, as preocupações e as tristezas do coração, Senhor. Mas nós te pedimos nesta hora, ó Deus, que seja um novo tempo, um novo mover, uma nova identidade, um nascer de novo pleno na vida desses novos irmãos, ó Deus. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor os encha com o Teu Santo Espírito, ó Deus, que eles permaneçam cheios do Teu Santo Espírito, ó Deus, buscando frutificar a cada dia no Senhor, se comprometer como servos diante do Senhor, buscar, Senhor Deus, a identidade espiritual, Senhor Deus, e viver a Tua graça a cada dia, Deus. Pai, nós os abençoamos como igreja, nós apresentamos à igreja do Senhor essas novas vidas, Senhor Deus, e te pedimos que o Senhor nos ensine a amá-los, como o Senhor nos orienta a amar os nossos irmãos, para que eles possam crescer sendo amados e vivendo em comunhão com a sua igreja, Senhor Deus.
Nós louvamos o teu nome e agradecemos, ó Deus, por essas vidas que o Senhor traz ao altar nesta noite e que o Senhor os abençoe com a salvação de suas almas, ó Deus. Assim te louvamos. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, a vida da irmã Sônia, Pai, a vida da irmã Marli nesta hora, ó Deus. Nós oramos, Deus, por cura. Nós não precisamos falar muito, ó Deus. Nós oramos por cura. Que o Senhor esteja visitando o corpo físico dessas duas irmãs preciosas do Senhor. Nós ministramos, Pai, cura. Que o Senhor as abençoe, Deus. Que o Senhor os conceda a sua paz sobre essas vidas, ó Deus. Independente do que esteja incomodando os seus corpos físicos, ó Deus. Que o Senhor os conceda cura. Que o Senhor os conceda cura. E que elas se sintam curadas. Em nome de Jesus, meu Deus. Nós te louvamos pela bênção, Deus, da transformação, da cura e do renovo sobre essas vidas. E aqui nós te louvamos e assim agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero apresentar esse casal aqui. Maília e Mateus. Quantos irmãos vocês ganharam aí, Maília e Mateus? Vocês podem dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Que Deus abençoe. Que seja um novo tempo na vida de vocês. Que Deus abençoe. Maília, que Deus abençoe abundantemente. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre sua vida a tua graça e lhe conceda a paz. Que você tenha uma semana especial cheia da graça do Senhor. E seja sempre uma bênção na vida das outras pessoas. E nosso culto está encerrado. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.